Graça e paz, meus amados. Hoje eu quero gravar esse vídeo falando sobre aqueles dias que a gente está no meio das lutas, no meio do olho do furacão e que são dias em que a gente se sente tão cansado, tão sobrecarregado, tão angustiado e parece que vira à tona todas as coisas, todas as memórias, tudo aquilo que do nosso passado foi fracasso e aquilo oprime tanto a gente que vai fazendo com que a gente se sinta ainda mais fracassado. Eu tive uma experiência muito bonita com Deus um dia desses. Eu estava me sentindo assim. E eu sempre vou contar daquilo que eu vivo, né? Não daquilo que eu ouço, mas daquilo que eu vivo. E eu estava me sentindo muito sobrecarregada. Parece que todas as áreas da minha vida não estavam indo bem, não estava dando certo. E eu comecei a sentir dores físicas, eu comecei a sentir dor nos ombros, como se fosse mesmo um peso que estava sobre a minha vida. E eu procuro ter todos os dias um momento com Deus, porque isso é bateria, recarrega as nossas vidas, né, pra gente aguentar esses dias maus. E eu, nesse meu momento com Deus, eu peguei meu caderno e do nada, assim, como se Jesus tivesse falado para eu escrever tudo aquilo que estava me preocupando. Eu fui numerando tal coisa, 2, tal coisa. Fui escrevendo tudo que vinha na minha cabeça, tudo. Até quando eu não lembrava mais, eu parava, eu pensava o que mais que é pensamento de preocupação, que vem me assolar, que vem tirar minha paz. E eu anotei muitas coisas mesmo. E aí eu peguei aquele caderno e eu mostrei para Jesus, eu falei, olha aqui, Jesus, essas são as minhas preocupações, isso daqui tá me sobrecarregando. A tua palavra fala aqui que é pra gente lançar sobre o Senhor o nosso fardo, que o Senhor nos daria o teu que é leve e que é suave. E eu comecei a ler ali em voz alta para Jesus cada uma daquelas preocupações. E queridos, foi uma experiência tão incrível que eu tive com Deus nesse dia, porque eu senti aquele peso do cansaço que estava aqui sobre as minhas costas, eu senti aquilo sendo aliviado. E o que eu quero também dizer para vocês, que isso não é uma varinha mágica, são experiências que a gente tem com Deus, né? Isso não quer dizer que nunca mais eu vou viver essas lutas, mesmo porque os dias foram se passando e voltaram ainda algumas preocupações, elas voltaram. E eu continuei firme naquele meu processo de falar, Senhor, eu entrego para o Senhor, eu já entreguei para o Senhor. A palavra de Deus em Eclesiastes 3, ela nos fala, né, sobre o tempo de Deus. E muitas vezes a gente não quer ouvir essa palavra, né? Porque a gente ouve essa palavra, a gente fala, Deus, eu tô no tempo da luta, eu tô no tempo da prova, eu tô no tempo do separar, eu tô no tempo de brigar, eu tô no tempo de ruína. Então, muitas vezes essa palavra, ela não faz sentido na nossa vida. Mas eu entendi algo da parte de Deus, que é tempo de se alegrar, né? Então, eu comecei a perceber que eu vinha de dias muito cansados, muito tristes, e Deus me encheu esses dias de palavras falando que era tempo de eu me alegrar. Desde agosto, que foi o meu aniversário, Deus vem falando que é tempo de eu me alegrar, que é tempo de eu me alegrar. E na minha mente humana, eu falava, como que eu vou me alegrar? Porque se a promessa que o Senhor me deu ainda não cumpriu, porque se aquilo que o Senhor falou que ia fazer, o Senhor ainda não fez, como que eu vou me alegrar? E eu entendi que eu precisava dessa alegria que vinha do alto para eu ter paciência para esperar essa promessa de Deus chegar na minha vida, essa promessa me alcançar. E eu comecei a passar por esse processo e começou e vai abalando, né, a nossa fé, a nossa estrutura. E esses dias eu ouvi aquela música que fala, deixa eu te usar para salvar, deixa eu te usar para libertar, que enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E eu entendi ali, eu falei, Senhor, eu não posso parar, né? Eu não posso deixar de falar daquilo que o Senhor faz na minha vida, mesmo que ainda não tenha um grande alcance, mas as poucas pessoas que têm ouvido e visto esses vídeos, eu tenho recebido mensagens tão encorajadoras, eu tenho percebido que tem alcançado a vida de tantas pessoas, porque
se o meu testemunho, a minha história alcançar a vida pelo menos de uma pessoa, já valeu muito a pena. E eu vejo e olho para a minha vida e para a minha história, ela é uma história comum a de vocês. Ela vocês podem olhar para a minha vida e entender que o que aconteceu comigo pode acontecer também com a vida de vocês, porque a minha vida, ela é marcada por uma família desestruturada, ela é marcada pelo alcoolismo dentro da minha casa, ela é marcada por palavras que me feriram muito, por abusos emocionais que me feriram muito e que fizeram de mim a pessoa que eu era até eu encontrar Jesus, uma pessoa depressiva, triste, amargurada, sem sonhos. E eu, à medida que eu fui caminhando com o Senhor e que eu comecei a entender que existe em Deus, que existe no céu armas espirituais para a gente combater essas coisas, eu comecei a fazer uso dessas coisas, dessas armas, que é, em primeiro lugar, eu creio que é o arrependimento. A gente tem que olhar para as nossas dificuldades e para as nossas guerras e entender qual que é o nosso papel no meio disso tudo, porque a gente se vitimiza demais. A gente sempre acha que a gente é vítima da circunstância, mas qual é o nosso papel no meio disso tudo? O que a circunstância fez com a gente? O que as circunstâncias fez a gente se tornar, né? Se transformar em que pessoa? E essa pessoa, o que essa pessoa fez de errado, que hoje te traz acusação, que hoje te traz um peso, né? Então, em primeiro lugar, se arrependa, né? Entenda que você depende de Deus. As pessoas, elas acham que elas precisam chegar perfeitas na presença de Deus. Isso é uma mentira. Você precisa se arrepender. Você precisa falar: Deus, eu me arrependo. Eu tenho nojo disso, desse pecado. Eu me sinto um lixo toda vez que eu faço isso. Se arrependa, porque o Senhor, através do nosso arrependimento, ele entra com o poder da cura, né? E outra coisa é perdoar. Perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos magoou, quem falou palavras a nosso respeito que nos feriu, quem teve atitudes realmente que nos feriram e machucaram a gente, tanto físico quanto emocionalmente. Mas eu tenho entendido, convivendo com pessoas e comigo mesma, que a maior dificuldade muitas vezes é da gente se perdoar. É da gente olhar para trás e ver que aquela pessoa não é mais a gente. Que hoje nós somos novas criaturas. Que Deus, ele nos vê como príncipes e princesas, filhos do Senhor. E muitas vezes a gente não se perdoa e a gente não esquece o nosso passado. A gente sempre vai lá nos pescar, né, do nosso passado. Mas eu quero dizer algo para você, que Deus, ele não te ama pelo que você fez. Ele te ama por quem você é. Porque Deus, ele conhece aí o teu profundo, o teu secreto. Ele conhece o teu desejo de conhecer a Ele, de amar a Ele, de ter uma vida reta, uma vida diferente, por mais que você não consiga. E eu te aconselho hoje a pedir para Deus todas essas coisas. Primeiro, se arrependa. Segundo, se perdoe. E terceiro, peça para Deus derramar a alegria que vem de Deus sobre a tua vida. Viva, queridos, em cima dessa alegria. Mesmo que você esteja vivendo uma situação muito difícil, porque ela vai passar, vai acabar. Vai chegar ao fim dela. E ainda que você viva por muito tempo nessa situação, Deus vai fazer de você uma pessoa nova acima dessa situação. Você vai passar por essa situação com um coração transformado, com um coração fortalecido. Não desista, não desista. É todo dia, todo dia. O meu passado, ele vem me visitar todo dia, as memórias, as lembranças. Mas assim como você vai fazer, porque eu sei que você também vai fazer a tua listinha das coisas que te preocupam, faça também a tua listinha de memórias do teu passado, que te assolam, que te visitam, que te acusam. Porque Deus, ele vai passar o sangue dele sobre isso e vai te curar e vai te transformar e ele vai te dar uma alegria no teu coração que você vai viver mesmo em meio aos problemas, assim como eu tô vivendo hoje, porque eu tenho muita promessa de Deus na minha vida que ainda não se cumpriram. E eu todo dia eu peço para Deus me dar paciência para esperar e me dar alegria para esse tempo de espera. E é isso que Deus tem feito na minha vida. Esse é o maior milagre que eu experimento do Senhor na minha vida.
essa cura emocional e essa mudança de comportamento. Que esse vídeo tenha abençoado a tua vida, que você ore sobre todas essas coisas, faça aí a tua tarefa, a tua lição de casa, faça a tua listinha, ore, coloque diante de Deus e depois me conta aqui o teu testemunho. Eu quero ver isso acontecendo na tua vida. Em nome de Jesus, recebe a tua cura, recebe esse poder de Deus, da alegria, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Aleluia.